Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que você for assistir a aula. Tudo bem com vocês? Bom, vamos começar a nossa aula de recuperação do quinto ano, na disciplina de produção textual. Bom, o tema, ou melhor, o gênero que nós estávamos trabalhando era o gênero fábula. E, claro, vamos manter esse gênero, até porque não dá para passar outro gênero agora, né? Bom, o documento já se encontra no Google Sala de Aula também. Nós iremos abordá-lo agora. Antes de definir a fábula, vamos entender que existem outros dois tipos textuais que são muito parecidos. No caso, é o apólogo e a parábola. Qual a semelhança? Todos eles trazem uma lição de moral, um ensinamento, uma lição de ética que nós podemos trazer para nossas vidas. Todos eles. Mas, professor, se todos eles trazem uma lição de moral, qual que é a diferença, então? A diferença é que cada um desses tipos textuais é trabalhado com um tipo diferente de personagem. Como assim? No apólogo, você tem objetos inanimados sendo os personagens. E o que seriam esses objetos? Tudo que está à sua volta que não tem vida. Caderno, lápis, parede, porta, armário, mesa, copo, telefone, computador, tudo isso pode ser personagem de um apólogo. Por exemplo, um dos maiores apólogos da literatura brasileira é o apólogo de Machado de Assis, onde um agudo discute com um novelo de linha sobre quem é mais importante. Na parábola, como vocês já sabem, nós trabalhamos personagens que são seres humanos. E os fatos narrados na parábola são mais comuns, certo? No apólogo não é nada rotineiro, né? De você ver uma discussão entre uma agulha e uma linha. E na fábula também, os fatos não são corriqueiros, não são coisas do dia a dia, mas os ensinamentos de moral e ética que essas histórias nos ensinam são bem interessantes. São muitos. E é a peculiaridade da fábula, a gente não pode esquecer. São trabalhados os animais com características humanas, características psicológicas, tá? Não são características físicas. Ou seja, os animais que falam. Bom, agora definido esses limites, vamos continuar. A fábula, o apólogo e a parábola são narrativas curtas que trazem implicitamente um julgamento e uma estrutura dramática em que se fundamentam. Eles são tão próximos que melhor seria se houvesse um termo que reunisse os três e definisse todos os três. Mas isso ainda é discutido. Talvez assim fosse evitado algumas distorções, pois a falta de uma melhor na falta de uma melhor definição, algumas pessoas
chamam a fábula o que não passa de uma parábola, por causa de uma lição de moral. Mas por que eu não posso chamar uma fábula de parábola? Porque a parábola tem a característica de ser trabalhada com seres humanos. E a fábula é o contrário, é trabalhada com animais. Outros consideram Apólogo o que seria melhor enquadrado como uma fábula, mas como eu já falei para vocês, no Apólogo são trabalhados objetos, como por exemplo chaves, o molhozinho de chaves que abriu as portas. Já que enfeitiçaria essas histórias centradas em animais irracionais. Mas, como ocorre com os gêneros, aqui as fronteiras dessas formas literárias são muito fluidas e não se separam com tanta facilidade. Vamos lá. Fábula é o gênero, ou melhor, o texto literário bastante comum, talvez o mais comum da literatura infantil e juvenil, em que se expressa uma lição de moral. A linguagem utilizada é simples. O fato narrado é algo fantástico, inusitado, e geralmente não estão presentes mais de duas ou três personagens, principalmente os animais protagonistas. Agora, vamos refletir um pouco sobre essa partezinha aqui. O fato narrado é algo fantástico ou inusitado. Como assim, professor? Fantástico, inusitado? Algo que não é comum. Por exemplo, sobre aquela fábula da lebre e da tartaruga. Nem de longe você vai sair de casa e vai ver uma disputa como essa, uma corrida entre uma lebre e uma tartaruga. Não dá para imaginar uma coisa dessas, né? Então é uma coisa fantástica, uma coisa que não vai acontecer nunca. Já a parábola não, são coisas simples que podem acontecer no nosso dia a dia. O enredo, certo? O roteiro, vamos dizer assim, melhor para vocês, é bastante curto. Estamos falando de uma narrativa bem curta. E desenvolve-se em torno de um conflito. E o texto também conta com uma analogia entre a realidade humana e a situação vivida pelos personagens. Eu vou dar um exemplo. A fábula da cigarra e da formiga. Também você não vai sair por aí e encontrar uma formiguinha trabalhando, até você encontra isso aí, mas não vai encontrar cigarra tocando violão, cantando e curtindo a vida. Para depois ir pedir ajuda para uma formiga. Também isso é bastante inusitado de se imaginar. Mas a moral, o ensinamento ético desse texto é o seguinte, que para nós trazermos para a nossa realidade humana. Que você precisa trabalhar, que você não pode viver na brincadeira o resto da vida, né? Criança pode. Esse tipo de coisa. Então, preste atenção. Por meio de um fato inusitado, temos aqui um ensinamento moral para a realidade humana, certo? Só que vamos lembrar um detalhe. A lição de moral pode ser implícita ou explícita. O que seria isso, professor? Se ela for implícita, é sinal de que seu texto tem uma lição, um ensinamento de ética, um ensinamento moral, mas não está lá embaixo escrito desse jeito, lição de moral, ou moral da história. A moral da história está dentro do texto. Se você quiser, leia e interprete. Isso é implícito. Agora, se for explícito,
vai estar lá embaixo, lição de moral, ou moral da história, tá bem? Desse jeito. A diferença entre implícito e explícito é aquilo que você está vendo e aquilo que você não vê. E, claro, nas fábulas, assim como no Apolo e na parábola, nós temos o conteúdo que costuma ser expresso, em sua grande maioria, nas falas das personagens. E é escrito por meio do discurso direto, né? Coloca a travessão e abre a fala do personagem. Só que também existem algumas fábulas que concentram o conteúdo apenas no comportamento dos personagens. Ou seja, se concentra na narrativa, na história narrada. O narrador é quem fala mais do que os personagens, tá bem? Bom, vamos continuar. Vamos ler a fábula A Causa da Chuva, de Milor Fernandes, e vamos resolver 10 questões sobre o assunto. Não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Uns até diziam que ia chover logo, outros diziam que ainda ia demorar, mas não chegavam a uma conclusão. Chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro, esclareceu a galinha. Ora, que bobagem, disse o sapo, dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. Como assim? Disse a lebre. Está visto que chove quando as folhas das árvores começam a deixar cair as gotinhas d'água que tem dentro. Neste momento, a galinha começou. Aliás, neste momento, a galinha disse: Viram? Gritou a galinha. O teto do meu galinheiro está pingando. Começou a chover. Isso é chuva. Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa que está borbulhando? Disse o sapo. Mas como assim? Tornava a lebre. Parecem cegos. Não veem que a água cai das folhas das árvores? Primeira questão. Percebe-se claramente que a causa principal da inquietação dos animais era, letrinha A chuva que caíra, a falta de chuva, as discussões sobre animais ou a conclusão a que chegaram. Então, você vai me dizer aqui qual era o motivo da inquietação dos animais. E olha só, na segunda questão temos o seguinte: a resposta à questão 1 é evidenciada pela seguinte frase do texto. Uns diziam que ia chover, outros diziam que ainda ia demorar, letrinha B, letrinha C, mas não chegavam a uma conclusão, e letrinha D, não chovia há muitos e muitos meses. Terceira questão. O sapo achou
que o esclarecimento feito pela galinha era correto, na letrinha A, na letrinha B, aceitável, na letrinha C, absurdo, e na letrinha D, científico. E a expressão do texto que justifica a resposta da questão 3 é qual? Óbvio que vai ser uma fala do saco, né? Como assim? Ora, que bobagem! Viram ou parecem cegos? Vamos ver aqui a fala do sapo. A galinha disse o seguinte, né? Chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro. Deixou esclarecido isso. Ora, que bobagem, disse o sapo. Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. Então, peraí. Temos aqui já a resposta, né? Na fala do sapo. Quinta questão. A atitude da lebre diante das explicações dadas pelos outros animais foi de dúvida, conformismo, aceitação ou negação. A expressão do texto que confirma a resposta à questão 5 é: ora, que bobagem! Como assim? Viram ou parecem cegos? A fábula de Milor Fernandes é uma afirmativa de que as pessoas julgam os fatos pela aparência, cada pessoa vê as coisas conforme seu estado e seu ponto de vista, todos têm uma visão intuitiva dos fenômenos naturais, ou o mundo é repleto de cientistas. Se você for reparar, esse daqui é justamente o ensinamento de moral e ética da história, certo? Porque nós podemos notar o seguinte: cada um dos animais acreditava que a causa da chuva era aquela que eles diziam. Para a galinha, a causa da chuva seria, ou melhor, o indicativo da chuva seria as gotas de água caindo no seu galinheiro, porque ela via o mundo daquele jeito. Ela vivia no galinheiro, então para ela chovia quando caíam gotas de água no teto do seu galinheiro. A mesma coisa acontece com o coelho, só que ele acreditava que o indicador de chuva eram as gotinhas que caíam de dentro das folhas das árvores. E o sapo acreditava que o indicador da chuva eram as gotinhas borbulhando, a água, aliás, borbulhando na lagoa. Então, se você reparar bem, todos esses fatos, né, são indicadores da chuva. Sim, chove quando está caindo água do galinheiro, chove quando está caindo água das gotinhas, chove quando a água da lagoa está borbulhando. Mas não se resume a cada um desses fatos. Então, cada uma pessoas, desses personagens, enxergava o mundo de acordo com a maneira que eles estavam acostumados, de acordo com a maneira que eles viviam, como foi ensinado a eles. Então, a gente pode afirmar, e isso é verdade, trazendo até para os seres humanos, que cada um enxerga o mundo, vê as coisas conforme seu estado e seu ponto de vista. O ponto de vista de cada um desses personagens em relação à chuva era um, e todos eram diferentes entre si. O relato nos leva a concluir que a galinha tinha razão, a, a razão estava no sapo, a lebre julgava ser dona da verdade, ou as opiniões estavam objetivamente erradas. Vamos prestar atenção que estamos falando da causa da chuva, certo?
A causa da chuva é o ciclo das águas. A água evapora, vai para a nuvem, resumindo bastante, né? Evapora, vai para a nuvem, e da nuvem ela se condensa e volta para a Terra na forma de água, né? Água em seu estado líquido. Estamos falando da causa da chuva. Não chove porque está caindo gotas do galinheiro, gotas d'água do galinheiro. Até porque, se estão caindo gotas no galinheiro, é porque já está chovendo, na verdade. Isso seria como eu falei para vocês, um indicador de que está chovendo, não um motivo de ter chovido, certo? Numa questão, cada um dos animais teve sua afirmação satisfeita quando a discussão terminou, quando chegaram a um acordo, quando começou a chover, ou quando foram apartados por outro animal. E a décima questão, toda fábula encerra um ensinamento. Podemos sintetizar que o ensinamento desta, aliás, podemos sintetizar o ensinamento desta fábula através da frase: a mentira tem pernas curtas, as aparências enganam, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ou não julgueis para não sereis, aliás, não julgueis e não sereis julgados. Vamos ler de novo. A mentira tem pernas curtas, as aparências enganam, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ou não julgueis e não sereis julgados. Eu vou dar uma dica para vocês. Todas as conclusões dos personagens dessa fábula, aparentemente, estavam corretas para cada um deles. Então era só o que aparentava ser verdade, tá vendo? Bom, esses arquivos já se encontram no Google Sala de Aula, mas eu vou colocar de novo para que eles fiquem lá no topo, para você que está assistindo essa aula ter acesso a esses documentos para facilitar apenas. E são dois, tá vendo? Vou colocar nome e data do arquivo bem bonitinho lá. Vou ficando por aqui. Boa sorte para vocês e até a próxima.